Boa noite a todos. Vou falar um pouco sobre o projeto de irrigação por aspersão na cultura da braquiária. A disciplina de irrigação e drenagem, com a professora Alessandra Conceição de Oliveira. Os alunos são a Emily, a Abna, Caio e Nicolas, e eu, Ângela. Bom, a aplicação prática. Foi implantado a irrigação em uma área de 15,4 hectares para a cultura da braquiária, né? Foi usado 50% da água disponível, que seria o nosso Fzinho, em decimal 0,5, uma profundidade de 50 centímetros. O solo tem a capacidade de campo de 35% e o ponto de murcha de 20%. Isso em peso, tanto um quanto o outro. A densidade aparente ela é de 1,25 gramas por centímetro cúbico e a velocidade de infiltração é de 13 metros cúbicos por hora. O clima tem um ET de 6 milímetros por dia. Bom, nosso projeto é semimóvel. O que seria isso? As linhas laterais, a linha principal, a de recalque e a de sucção, elas ficariam fixas. Somente os nossos aspersores que seriam movidos conforme o turno de rega. A aspersão é convencional, eficiência de irrigação de 80%, funcionamento de 15 horas por dia, tubulação de PVC, cada cano de 6 metros, com coeficiente de Haas-Williams de 150. Os diâmetros comerciais, ele é de 75 milímetros para a tubulação das linhas laterais, 150 milímetros para a tubulação da linha principal e para a linha de recalque, e 175 milímetros para a linha de sucção. A motobomba, unida a bomba é de 66%, unido o motor de 94%. A altura de sucção é de 2 metros e o comprimento de tubulação de sucção é de 5 metros. Característica do aspersor. O aspersor escolhido foi da Agropolo, o NY30, com eixo de latão, com a pressão de 30 MCA, metros cúbicos de água, espaçamento de 12 por 18, um bocal de 5 por 4,6 milímetros, uma vazão de 6,66 metros cúbicos por hora, então seria uma boa vazão. Ela seria 2.660 litros por hora, mais ou menos, que cada aspersor jogaria. Um diâmetro irrigado de 31,8 metros e uma altura dos aspersores de 4 metros. Bom, agora começamos com as contas utilizadas para o nosso projeto. Começo pelo passo 1, que é a lâmina total de irrigação. Utilizamos a formulazinha da irrigação real necessária, que utiliza a capacidade de campo menos o ponto de murcha, dividido por 10 vezes a densidade aparente, vezes o fator de disponibilidade da água, né? E vezes a nossa altura, nossa profundidade, corrigindo. Ele nos deu, então, um IRN de 46,88 milímetros. Com isso, a gente vai conseguir achar a nossa irrigação total necessária, que vai dividir vai pegar nossa IRN dividido pela nossa eficiência de aplicação. Isso totalizou 58,6 milímetros. O segundo passo seria o turno de rega e período de irrigação. Nosso período de irrigação teve um dia de folga. Então, seria o IRN dividido pelo EA, que é a eficiência de aplicação. Isso nos totalizou aproximadamente 8 dias. Tirando
um dia de folga, ficou com um PI de 7 dias. Então, nosso turno de rega é de 7 dias. Terceiro, vamos para a escolha do aspersor. Nessa escolha do aspersor, a gente pega a vazão, que é dada na tabelinha lá da escolha do aspersor, dividido pelo espaçamento entre aspersores, vezes o espaçamento entre as ruas, vezes 1000. Isso totalizou 12,13 milímetros por hora. O tempo de funcionamento ficou, então, o L, que seria a mesma coisa que o nosso ITN, dividido pelo IA. Isso teria um TI de 4,76 horas. Só que a gente não vai chegar num produtor e vai falar, temos 4,76 horas de funcionamento. Não, ele vai querer um tempo exato. Então, a gente fez as devidas conversões e conseguimos achar um TI de 4 horas, 45 minutos e 36 segundos. Quarto passo. Tempo necessário por posição, que seria mudança de equipamento. Então, é feito TI mais o tempo de mudança. Esse tempo de mudança, o que seria? É esse TI mais o que faltaria para uma hora exata. Então, que nem o nosso TI era de 4,76. Aí, o que falta seria 0,24 dividido por 60. Então, isso daqui, a somatória disso, fecha 5 horas. Número de posições irrigadas por linha lateral por dia seria o nosso NHF dividido pelo TNP. Isso daria nosso horário de trabalho por dia, dividido por 5 horas que a gente acabou de achar. Daria 3 posições por dia. O número total de posições. O número total da nossa linha, nosso comprimento da área, que é de 460 metros, dividido por 18. Esse 18 é o espaçamento entre ruas, entre ruas, que foi dado nas características do aspersor. Totalizou 26 linhas. Só que o nosso projeto ele é dividido em dois lados. Então, a gente pega e multiplica por 2, que vai totalizar 52 posições, ou seja, 52 linhas. Número de posições a serem irrigadas. Vou pegar 52 posições que foi achado anteriormente e vou dividir pelo meu PI, que eram os 7 dias que a gente achou lá atrás. Isso vai dar aproximadamente 8 posições por dia. Número de linhas laterais. A nossa posição, que a gente achou a nossa posição por dia, dividido pelas posições que a gente consegue irrigar por dia também, que seriam as linhas. Isso vai dar no total do número de linhas laterais de 3 linhas laterais, aproximadamente. Dimensionamento da linha lateral. Para achar esse dimensionamento, a gente usa a formulazinha do diâmetro, que é essa formulazinha grande, que é estudado bastante lá em hidráulica. Como foi feito ele? Primeiramente, a gente tem que achar a vazão dessas linhas laterais. Para achar ela, a gente tem que saber quantos aspersores a gente vai ter em cada linha. Então, o que foi feito? Foi pegado a largura total que a gente tem e dividiu por 2. Porque igual eu falei anteriormente, nosso projeto é com dois lados.
Então, dividimos em 2, 335 dividido por 2 ficou 167,5. Dividimos por 12, por quê? Porque o espaçamento entre os aspersores é de 12. Então, isso nos totalizou um número de aspersores de 14 aspersores. Esse 14 a gente vai multiplicar por 2,66, que é a vazão que foi dado na característica dos aspersores. Só que esse valor vai nos dar em metros cúbicos por hora. Só que a gente quer em metros cúbicos por segundo. Então, o resultado a gente divide por 3.600. Essa vazão, substituímos aqui na fórmula. Aí a gente vai para o segundo passo, que é para achar o HF diferencial. Para isso, a gente precisa da formulazinha do HF normal, que é 0,20 vezes a pressão de serviço. Essa pressão de serviço é dada também lá na característica dos aspersores, que foi dada entre 30 metros cúbicos de água. Isso totalizou 6 MCA. Também precisamos do fator de correção. Fazendo na formulazinha do fator de correção, do Fzão, a gente acha 0,387. Então, vamos pegar 6 MCA dividido por 0,387, vai totalizar 15,50 MCA. Voltamos. Então, voltaria para a fórmula anterior, onde a gente substituía os valores e iria dar o valor do nosso diâmetro para as linhas laterais. Isso resultaria no valor comercial de 75 milímetros. Então, nosso diâmetro para as linhas laterais vão ser de 75 metros cúbicos. Milímetros. Sexto passo. Pressão no início da linha. No início da linha lateral, que é dada pelo PIN. Ele é a somatória da pressão de serviço, mais a altura do aspersor, mais 3 dividido por 4, seria 0,75, vezes o HF que a gente achou anteriormente. Isso daria 37, um PIN de 37,35 MCA. O sétimo passo é o dimensionamento da linha principal. Nosso terreno, como ele é uma área grande, então ela vai ser separada em 3 piquetes de pasto, mas então continuaria um trecho de AB do início até o final. Mas afinal, a vazão da linha principal seria a vazão das linhas laterais vezes o número de linhas. Então, a vazão da linha principal ficou 0,31032 metros cúbicos por segundo. Nossa velocidade, ela ficaria entre 1 e 2 metros por segundo, então a gente escolheu 1,5, para não ficar nem menos e nem mais. E o diâmetro, porque a gente precisa dimensionar o diâmetro da nossa tubulação, né? Então, o nosso diâmetro, ele vai entrar na formulazinha, que é 4 vezes a vazão dividido por π vezes a velocidade, isso tudo tirado da raiz, né? Então, o nosso diâmetro calculado foi de 162,3 milímetros. Porém, no comércio, a gente não consegue encontrar um diâmetro desse jeito, então temos que achar o diâmetro comercial. Para isso, a gente utiliza os diâmetros que é vendidos, né? E o que se aproxima mais para nós é o de 150 milímetros. Então, a gente precisa fazer o teste desse diâmetro. Então, a gente joga na formulazinha da vazão, igual a área vezes a velocidade.
Ficaria, então, como a gente quer testar o diâmetro, a gente vai achar a velocidade, procurar a nossa velocidade, para daí saber se está conforme a regrinha, que seria entre 1 e 2. Então, a nossa velocidade com o diâmetro de 150 ficou de 1,76 metros por segundo. Então, ok para esse diâmetro, porque ele está atendendo a regra. Vamos para o próximo passo, que é o cálculo da perda de carga e a diferença de nível da linha principal. Isso para a gente saber a perda de carga da linha principal. Então, ficaria a formulazinha primeiro do HF, né? Que a gente precisa achar a vazão, o coeficiente de Hazen-Williams, o tamanho, o comprimento, né? E o diâmetro que a gente acabou de achar. Então, a gente ficou com um HF de 7,69 MCA. O nosso desnível, ele tem um pequeno desnível de 4%, caindo para o lado da onde é que fica a represa. Então, ficaria 4% dividido por 100 vezes 460, que é o nosso comprimento total da área. Isso nos daria 18,4, a diferença de nível de 18,4 metros. Então, vamos para o HF da linha principal, que seria o HF no trecho, que a gente acabou de achar, mais nossa diferença de nível. Encontramos, então, uma perda de carga de 26,09 MCA. Vamos para o oitavo passo, que é o dimensionamento da linha de recalque. Então, a gente acabou de achar o dimensionamento da linha da linha principal, e agora vamos para a linha de recalque. Temos o diâmetro de 150 milímetros, o coeficiente de Hazen de 150, que a gente vai manter a tubulação de PVC, uma vazão de 0,31032 metros cúbicos por segundo, e o comprimento da linha de recalque vai ser de 195 metros. Jogamos na fórmula, né, da perda de carga. Achamos uma perda de carga de 3,26 MCA. Vamos fazer também a formulazinha da diferença de nível, que é de 4%, dividido por 100, vezes, agora, em vez de utilizar o comprimento o aumento foi utilizado lá atrás da linha principal, agora a gente vai usar o comprimento da linha de recalque, que é de 195. Então, a gente tem uma diferença de nível de 7,8 metros. Então, vamos achar agora a perda de carga da linha de recalque, que é somado esses dois valores, vai nos dar uma perda de carga de 11,06 metros cúbicos de água. O nono passo é o dimensionamento da linha de sucção. Temos o diâmetro de 175 milímetros, um coeficiente de Hazen-Williams também, de 150, porque a gente manteve a tubulação de PVC, a vazão também é a mesma. Aí agora a linha de sucção vai ser de 5 metros, que seria da onde é que ficaria a bomba até a represa. Então, essa tubulação aqui seria de 5 metros, a distância da bomba até a represa. Então, a gente vai achar vamos jogar os valores tudo na formulazinha da perda de carga. E vamos encontrar um valor de
0,0395 MCA. Como a gente já tem uma diferença de nível de 2 metros para a linha de sucção, então a gente só vai substituir aqui na formulazinha da perda de carga da linha de sucção. Vai ser o HF que a gente acabou de encontrar, mais essa diferença de nível, que foi dado no enunciado. Então, temos uma perda de carga para a linha de sucção de 2,395 MCA. 10º passo e último, que é o conjunto moto-bomba. A gente precisa encontrar uma altura manométrica parcial, que é dada pela formulazinha da HMP, que é PIN, foi encontrado lá atrás, mais a perda de carga da linha principal, mais a diferença de nível da linha principal. Isso tudo foi calculado anteriormente, mais a perda de carga da linha de recalque, mais a diferença de nível da linha de recalque, também foi calculado anteriormente, mais a perda de carga da linha de sucção, mais a diferença de nível da linha de sucção, também calculado anteriormente. Então, foi jogados os valores, encontramos uma altura manométrica de 76,54 MCA. Isso a gente precisa multiplicar pelas perdas localizadas. Geralmente a dada está até 5%. Então, para não ficar muito nem pouco, foi colocado 4%. Essa altura manométrica parcial que a gente encontrou vezes os 4%, que seria 0,04, ficaria então o valor de 3,06 MCA. Então, isso daqui vai ser utilizado na altura manométrica total, que é pegar o HMP, que a gente encontrou aqui em cima, mais esse valor que a gente encontrou a recém. Somados os dois, vamos ter uma altura manométrica total de 79,6 MCA. Bom, potência da motobomba. Essa potência da motobomba, ela é dada pela vazão vezes a altura manométrica dividido por 75, que é um valor fixo da fórmula, vezes unida motobomba. Então, para a gente colocar a vazão nessa formulazinha, a gente precisa transformar a nossa vazão, que está em metro cúbico por segundo, multiplicar por 1000, que vai dar litros por segundo. Então, a gente vai ter a vazão de 31,03 litros por segundo. Vamos multiplicar pela altura manométrica, que é 79,6 MCA, dividido por 75, vezes unido à motobomba. Esse Ni da motobomba aqui, a gente precisa jogar na formulazinha. Essa formulazinha aqui. O Ni da bomba e o Ni do motor foi dado anteriormente, bem lá no início do vídeo, foi dado anteriormente no enunciado que o Ni da bomba era de 66%. 66%. E 94% para o motor. Só que isso a gente não pode utilizar ela em porcentagem, então a gente tem que transformar ela para decimal, que ficaria 0,66 vezes 0,94. Vamos ter um Ni final de 0,6204. Isso tudo jogado aqui para a fórmula vai nos dar uma potência de 53,08 CV. Só que a gente precisa seguir certas normas. E o que seria isso? Tem uma tabelinha que lá mostra, conforme o CV que a gente encontrou, o CV calculado, a gente tem que acrescentar uma certa porcentagem em cima daquele valor. Para nós,
o maior é maior que 20 CV, temos que acrescentar 10% em cima do valor que foi encontrado. Então, ficaria 53,08 CV vezes 10% de acréscimo, né? Isso daria 5,3. Então, a gente tem que somar esse 5,3 mais a potência calculada, foi encontrada anteriormente. Então, ficaria 53,08 mais 5,3. Então, isso vai dar uma potência final de 58,4 CV. Então, o valor que a gente precisa procurar quando for encontrar uma motobomba seria de aproximadamente 58,4 CV. Então, o valor final da motobomba. Bom, esse daqui é o nosso projeto, nosso desenho, nosso croquis. Aqui embaixo fica a represa, que seria um lago. Aqui temos a linha de sucção, 5 metros, a motobomba bem nesse pontinho azul aqui. E aqui a linha de recalque, com 195 metros. E essa daqui é a nossa linha principal, que é de 460 metros, que é da área total, comprimento da área total. E nela vai ficar colocado as linhas laterais. Então, cada linha lateral ela vai ter 14 aspersores. E no nosso projeto, o nosso dimensionamento foi de que 3 linhas ficariam ligadas juntas. Então, cada turno de 5 horas ficariam ligadas essas 3 linhas, esses 42 aspersores, né? E quando terminou esse turno de 5 horas, ele vai passar para a próxima posição, que seria mais 3 linhas. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Seria mais 3 linhas aqui, com os 42 aspersores, que a gente vai deslocar para cá. Então, toda vez que a gente for mudar o turno de rega, então vai ser modificado esses 42 aspersores, vai ser transferido para mais 3 linhas. E assim, quando acabar o turno daqui, vai para outra posição, para a terceira posição. Mais 3 linhas, cada linha com 14 aspersores, e assim por diante. Nossas linhas laterais, então, ela tem um diâmetro de 75 milímetros, um diâmetro da linha principal de 150 milímetros, né? O comprimento da área de 460 metros e a largura de 355 metros. Bom, como foi falado, então, vai ser modificado, essa área total ela vai ser dividida em piquetes, já que é uma área de pastagem, né, para não ter tanto pisoteio do gado. Então, fica melhor tanto pros bichos quanto pro pasto, né? E daí nenhum nem outro sofre tanto, né? Que se fosse colocar uma área só, esse pisoteio seria muito grande, a área não ia ficar bem irrigada, né? E querendo ou não, o pasto ia sofrer, né, pelo pisoteio. E assim não. Assim, enquanto estamos regando aqui, os boi estão pastando aqui. E assim vai mudando. Do mesmo jeito que os aspersores são mudados de local, os animais também. Então, o que mais que ficou sem falar? O espaçamento... Deixa eu pegar uma outra cor aqui. O espaçamento entre as ruas, ela seria de 18 metros. Então, 18 metros entre cada linha aqui. 18 metros em cada linha.
que é o espaçamento. E dentro desses aspersores é de 12 metros. Entre os aspersores é de 12 metros. Tanto no primeiro... Deixa eu pegar o laserzinho. Tanto no primeira posição, quanto na segunda, na terceira e assim por diante. Bom, gente, esse foi o nosso projeto, nosso dimensionamento do projeto da área irrigada por aspersão. Espero que tenham gostado e tenham uma boa noite.